O que realmente acontece dentro do seu corpo quando você para de comer. Não estamos falando de algumas horas de fome entre o almoço e o jantar. Estamos falando de um processo profundo, uma cascata de eventos bioquímicos que transforma sua biologia de dentro para fora, ativando mecanismos de sobrevivência adormecidos há milênios. A maioria das pessoas acredita que jejuar é simplesmente passar fome, um ato de privação. Mas a verdade é um segredo celular muito mais complexo e fascinante. Nos próximos minutos, vamos embarcar em uma jornada pelas primeiras 48 horas de um jejum profundo, hora por hora, revelando a extraordinária máquina metabólica que desperta quando o silêncio digestivo se instala. O que você vai descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a comida, a energia e o próprio envelhecimento. Se você busca entender os segredos que seu corpo guarda, inscreva-se no canal, pois esta é apenas a primeira parte de uma revelação biológica. A contagem regressiva começa no momento da sua última refeição. Nas primeiras 12 a 18 horas, seu corpo ainda opera no modo padrão. Ele está ocupado digerindo e absorvendo os nutrientes que você consumiu, utilizando a glicose como sua principal fonte de energia. O excesso de glicose é armazenado no fígado e nos músculos na forma de glicogênio, uma espécie de reserva de emergência de açúcar de fácil acesso. Pense nisso como o tanque de combustível principal do seu carro. Enquanto houver glicogênio, tudo funciona como de costume. Seus níveis de insulina estão relativamente altos, sinalizando para as células que há energia abundante e que é hora de crescer e armazenar. No entanto, essa reserva é finita. À medida que as horas passam e nenhuma nova comida chega, o corpo começa a drenar metodicamente esse estoque. Cada célula, cada tecido continua a demandar energia, e o fígado diligentemente libera sua glicose armazenada na corrente sanguínea para manter tudo funcionando, especialmente o cérebro, um órgão faminto por açúcar. Mas o medidor de combustível está caindo, e o sistema está prestes a enfrentar sua primeira grande crise energética. Por volta das 24 horas, o inevitável acontece. O tanque de glicogênio fica vazio. É neste ponto que o verdadeiro drama metabólico se inicia. O corpo entra em um estado de alerta. Os níveis de insulina despencam, enquanto outro hormônio, o glucagon, sobe drasticamente. É um sinal claro para o corpo. A era do açúcar fácil acabou. O pânico inicial, no entanto, dá lugar a um plano de contingência brilhante, gravado em nosso DNA. O fígado, nosso grande laboratório químico, assume o controle e inicia um processo chamado gliconeogênese, que significa literalmente criação de nova glicose. Ele começa a converter fontes não carboidratos, como aminoácidos de proteínas e glicerol de gorduras, em glicose para alimentar o cérebro a todo custo. Mas isso é apenas uma solução temporária, um paliativo. O verdadeiro as na manga do corpo é uma mudança de combustível muito mais radical e eficiente. O fígado começa a quebrar ácidos graxos das reservas de gordura do corpo e, a partir deles, a sintetizar moléculas energéticas especiais, os corpos cetônicos. A máquina está se preparando para entrar em cetose. A transição para a cetose é como trocar um motor a gasolina por um motor elétrico de alta performance. Os corpos cetônicos, principalmente o beta-hidroxibutiato, são uma fonte de energia alternativa superior. Eles são menores, mais eficientes e produzem menos resíduos metabólicos, os famosos radicais livres, do que a glicose. Para o cérebro, essa mudança é transformadora. Embora ele precise de uma pequena quantidade de glicose, ele adora funcionar com cetonas. Muitas pessoas relatam uma clareza mental, um foco e uma ausência de névoa cerebral que nunca experimentaram antes. Isso não é um acidente evolutivo, é um mecanismo de sobrevivência crucial. Imagine nossos ancestrais caçadores-coletores, que passavam dias sem uma grande refeição. A capacidade de manter o cérebro afiado e focado, alimentado por cetonas derivadas da própria gordura corporal, era a diferença entre encontrar a próxima caça ou perecer. Ao jejuar, não estamos fazendo algo novo ou radical. Estamos simplesmente reativando um software metabólico antigo e poderoso que a vida moderna, com sua abundância constante de alimentos, nos fez esquecer que possuíamos. Você quer começar o jejum intermitente, mas não sabe por onde?
preparei um guia completo que vai te ajudar ensinando desde o básico até o avançado, para você iniciar o jejum intermitente com segurança ainda nessa semana e colher todos os benefícios que ele oferece. Quer saber mais sobre o guia? Clique no link na descrição desse vídeo para mais informações. Continuando. Mas a mudança de combustível é apenas o começo da história. Enquanto a cetose se aprofunda, outro processo, talvez o mais profundo de todos, começa a ganhar força nas profundezas de cada uma de nossas células. Seu nome é autofagia, do grego auto-comer. Por volta das 24 a 36 horas, com os sinais de crescimento silenciados pela baixa insulina, as células recebem uma ordem para iniciar uma grande limpeza interna. Elas começam a caçar, envolver e reciclar seus próprios componentes danificados, velhos ou disfuncionais. Proteínas mal formadas, mitocôndrias exaustas, organelas que não funcionam mais corretamente, tudo é desmontado e seus componentes básicos são reutilizados para construir novas estruturas ou gerar energia. É o programa de reciclagem e controle de qualidade definitivo da natureza. Este processo é fundamental para a longevidade e a prevenção de doenças, eliminando o lixo celular que, se acumulado, pode levar a disfunções graves. O corpo não está apenas sobrevivendo, ele está se reparando, se otimizando e se rejuvenescendo em um nível microscópico. Mas mesmo essa incrível faxina celular é apenas o prelúdio. O que acontece a seguir, quando o corpo ultrapassa a marca das 48 horas, entra em um território de benefícios que a ciência está apenas começando a entender completamente, envolvendo células-tronco, expressão gênica e uma resiliência biológica que beira o inacreditável. A verdadeira transformação está apenas começando. Ao cruzar a fronteira das 48 horas, o corpo entra num estado que a ciência apenas começa a compreender. A autofagia, a limpeza celular iniciada anteriormente, agora opera em sua capacidade máxima. Imagine cada uma de suas trilhões de células passando por uma auditoria interna rigorosa. Componentes danificados, proteínas mal formadas e agregados que contribuem para o envelhecimento são caçados, desmontados e reciclados em novas matérias-primas. Não é apenas uma limpeza, é um ato de rejuvenescimento profundo, uma reengenharia biológica em tempo real. O corpo, livre da tarefa constante da digestão, redireciona essa energia colossal para a autorreparação. É a inteligência inata do organismo em sua mais pura expressão, um mecanismo de sobrevivência refinado pela evolução que hoje acessamos como uma potente ferramenta de longevidade. Mas o verdadeiro fenômeno acontece no sistema imunológico. Pesquisas pioneiras como as de Walter Longo revelaram um processo extraordinário. Durante o jejum prolongado, o corpo inicia uma depuração de células imunes velhas e danificadas. É uma poda estratégica, eliminando os componentes menos eficientes do nosso exército de defesa. O que acontece a seguir é o mais impressionante. Ao reintroduzir nutrientes, o corpo não apenas substitui as células perdidas, ele aciona as células-tronco para gerar um exército imune completamente novo, vibrante e eficaz. Essencialmente, o jejum força uma reinicialização completa do sistema imunológico. É como formatar o disco rígido do seu corpo para eliminar arquivos corrompidos e instalar um sistema operacional novo e otimizado. Esta regeneração é uma das descobertas mais promissoras na busca pela resiliência biológica. Enquanto o corpo se reconstrói, a mente se afia. A cetose profunda fornece ao cérebro uma fonte de energia superior e mais estável que a glicose, reduzindo a inflamação neural. Simultaneamente, o jejum estimula a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF. Pense no BDNF como um fertilizante para seus neurônios, promovendo o crescimento de novas células cerebrais e fortalecendo as sinapses, o que melhora a memória e o aprendizado. Muitos relatam uma clareza mental sem precedentes e um foco afiado durante esta fase final. Se essa exploração do potencial humano está expandindo sua mente, demonstre seu apoio com um like e comente abaixo qual benefício mais te surpreendeu até agora. Sua interação é o combustível para continuarmos esta jornada investigativa. Contudo, toda essa renovação pode ser comprometida se a etapa final for executada incorretamente. Quebrar um jejum de 72 horas é uma manobra biológica delicada. Reintroduzir muitos alimentos, especialmente carboidratos, causa um pico de insulina que pode levar à perigosa síndrome de realimentação, um desequilíbrio eletrolítico súbito que sobrecarrega os órgãos. A abordagem correta é gradual. Comece com algo facilmente digerível e de baixo impacto glicêmico. Caldo de ossos, um pouco de abacate ou vegetais cozidos no vapor. Espere 1 ou 2 horas e observe a reação do seu corpo. A
reintrodução de alimentos é um processo que pode levar de 1 a 2 dias, reaclimatando lentamente seu sistema digestivo. Lembre-se, a forma como você termina o jejum é tão crucial quanto o próprio jejum. O jejum de 72 horas, portanto, transcende a simples perda de peso. É uma jornada ao núcleo da nossa biologia, um reset metabólico, imunológico e neural. Passamos da queima de açúcar para a eficiência das cetonas, da limpeza celular da autofagia para a regeneração completa do sistema imune. É uma demonstração poderosa da capacidade de autocura do corpo. Contudo, é fundamental ressaltar que este vídeo é para fins informativos. Um jejum prolongado não é para todos e deve ser realizado sob a supervisão de um profissional de saúde qualificado, especialmente se você tiver condições médicas pré-existentes ou usar medicamentos. O jejum é apenas uma das ferramentas para otimizar a biologia. Em nosso próximo vídeo, vamos explorar como o sono profundo pode ser a chave para desbloquear a supermemória. Inscreva-se e ative as notificações para não perder essa investigação. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.